gravando a partir de agora. Bom dia para todo mundo, certo? Olá, pessoal. Então, vamos lá começar mais uma aula. Eu vou retomar o assunto das abordagens biossemióticas, que, na realidade, eu estou chamando de abordagens biossemióticas, tem muita coisa junto com biohermenêutica, biocibernética, inclusive usam ferramentas da bioinformática, etc., e biolinguística, dependendo do que o autor faz, certo? Mas o que tudo isso tem em comum é o lado de se observar, ou se estudar como os seres vivos processam informações. Como é que é o processamento de informações pelos seres vivos? Desde uma bactéria, desde o mais simples, porque é a questão dos códigos biológicos. Começaram a atentar para isso. Isso não é nem tão novo agora. Em português eu só acho publicações especializadas em periódicos, coisa do tipo. E muito pouco. Não existe literatura de termos de livros, certo? Mas vamos lá. Eu vou abrir aqui a apresentação, sem mais delongas. Vou compartilhar. E esse aqui primeiro, a introdução. Vamos aí nessa introdução. Recapitular, vai ser um pouquinho mais rápido essa primeira parte, certo? Olha, então são abordagens transdisciplinares à vida como processamento de matéria, energia e informação. Uma coisa que todas essas abordagens têm em comum é que são propostas transdisciplinares, usam ferramentas como a semiótica, ferramentas conceituais como a semiótica, hermenêutica, linguística, que surgiram nas humanidades, na filosofia, antes, né, e não nas ciências naturais. São abordagens que surgiram em outros campos, certo? E isso é só para a gente recapitular o que... Depois eu vou um pouquinho mais rápido do que foi colocar. Isso eu coloquei semana passada não, perdão, aula passada. Então, vamos colocar aqui como alguns conceitos básicos para a gente, em que a gente pode dizer respeito que isso não é apenas em relação à comunicação humana, e sim comunicação que pode ser entre animais, mas também processamento de informação nível celular molecular. O sinal, o índice, né, é um evento ou traço informacional correlacionado a evento ou traço concreto. Fumaça, fogo, latido, cão, certo? Que é um sinal da presença do cão. Ou Peirce diria que chama isso de índice, que é um signo do tipo índice. Se tem um latido, a gente relaciona a um cão, certo? E isso também é base para a etologia, para o comportamento animal. Um animal aprende a decodificar os sinais ou índices do seu ambiente, cheiro com a presença do predador ou da presa, inclusive cheiro de fumaça, cheiro de fogo, do que o fogo gera, fumaça para as abelhas,
que seria a presença de fogo, eles respondem a isso. O código é um traço ou unidade informacional integrante em um sistema de códigos. A gente pode chamar esse sistema de código de convenção, que podem ser naturais, a gente sempre pensa em artificial, mas podem ser naturais, como código genético, código numerológico, etc. Processamento de informação natural. E artificiais, código Morse e as linguagens humanas, como a gente está usando, né? Então, uma convenção requer uma decodificação. Faz parte da convenção os subsistemas de decodificação e interpretação para gerar resposta. Como o código genético não é só o código, não é só o DNA, né? Tem RNA e tem os RNAs, um monte de interação com os RNAs para gerar a resposta. Palavras que eu não usei na aula passada, justamente é essa, significado. Certo? E isso não tem nada a ver com consciência, por exemplo, pode ser inconscientes ou não. Então, esses códigos naturais, essas convenções naturais, etc., não tem em si, tem significado, mas não tem consciência. Enquanto os artificiais são produtos da consciência. E o símbolo, né, que nós estamos tão habituados aos símbolos, são unidades informacionais artificiais, abstratas e arbitrário. Compõem as línguas, conceitos, etc. São integrantes de sistemas conscientes. O símbolo é necessariamente consciente, por serem artificiais. E arbitrário, né? Então, já colocar aqui os biosemióticos, a maioria desses autores, se fundamentam ou tiveram influência direta ou indireta de Charles Sanders Peirce. Alguns outros usam semiótica de Saussure, será Saussure, agora o meu francês escapou. Acho que é Saussure, a pronúncia daquele nome dele. Mas vamos lá. Charles Sanders Peirce, certo, que muita gente acha que foi o maior filósofo americano de todos os tempos, o maior pensador, porque a formação original dele é em química, que é um polímata, um sujeito que fez muita coisa diferente na vida, certo? Mas vamos focar nos certos conceitos fundamentais dele, certo? Da semiótica dele, em que a relação entre objeto, signo e interpretante é triádica, é uma integração entre esses três componentes que não se dissociam, e os tipos de signo, que ele chama signo, que seria qualquer é algo que se relaciona a um objeto, a uma outra coisa. Todo signo é uma representação de algo, certo? E esse signo pode ser um ícone, um índice e um símbolo. Certo? Então, para Peirce, aqui colocando aqui, a relação triádica é essa. Existe um produtor de signos, o objeto e o intérprete. O signo é qualquer representação de algo. Não é o objeto, é a representação dele. Então, o tipo de signo, tipo de signo, porque eu estava lendo ícone, saiu essa mistura. O tipo de signo tem ícone, índice e símbolo. Um ícone, como por exemplo, isso aqui é um ícone. Ícones a gente usa muito na comunicação, né? O desenho do corpo,
de um cão lembra um cão, certo? O desenho do corpo de um cão lembra um cão, mas não é o cão. Mas é uma coisa que tem uma correlação mais direta, mais concreta. Né? A comunicação humana sempre usou muitos ícones. Dizem que na origem os ideogramas chineses tinham muito de icônicos e que os hieróglifos egípcios também inicialmente eram muito icônicos e depois se transformaram em símbolos. O índice, como é aquela história do latido de um cão, indica a presença física do animal. E cão, como símbolo, é a palavra cão. E essas letras são abstrações que não se parecem com o cão, nem se soa como ele, não é uma representação abstrata, então, arbitrária, que a gente aceita por convenção, uma convenção artificial que é o idioma. E essa palavra pode variar tanto quanto existem idiomas no mundo. Né? E aqui uma outra figurinha que eu achei, que coloca o ícone, a representação do fogo, o índice, algo que chama, que a gente indicaria a presença, que tem uma correlação, mas não é a coisa, como é a fumaça para o fogo, e o símbolo, né? Aqui o kanji japonês para fogo, que é ri, fogo, fire, fuego, fuoco, que é em italiano. Então, isso aqui é o símbolo. Vamos lá. Outro autor, Jakob Johann von Uexküll, alemão, nascido, acho que numa época que a Estônia, que ele nasceu na Estônia, fazia parte, não sei se era da Prússia, certo? Foi um dos pioneiros da etologia, que era especialista em fisiologia muscular, especialmente na relação com o sistema nervoso. E também outro que deixou uma obra vastíssima, etc., que foi um dos pioneiros, né? Um dos que influenciaram os fundadores da etologia, certo? E, como filósofo, a parte de filosofia dele, ele era um kantiano. E colocar alguns conceitos também dele. Esse mundo interior, Inner Welt, fala daquele organismo funcionante como um todo. O Welt, o mundo próprio. É a preposição alemã para ao redor de algo. Welt é mundo. O conceito dele é que é um mapa mental subjetivo próprio de uma espécie, criado pelos potenciais genéticos, fisiológicos de aprendizagem, permitindo a interação com o seu meio, ambiente social, o ambiente e o social. Como é que se relaciona um com o outro. Certo? E tem o círculo funcional da percepção. Agora, esse Welt, que é muito usado pelos semióticos, pelos biosemióticos, como uma das bases para a biosemiótica, porque eles também consideram que isso acontece no celular e molecular, que faz parte de como é que uma célula, então não é necessariamente mental, só mental, mas é algo digamos assim, a palavra seria uma propriedade emergente de um sistema biológico. O sistema biológico, ele... Minha garganta está um pouquinho ruimzinha hoje. Desculpa, mas tempo úmido me dá rinite alérgica e ataca também a garganta.
porque o nariz meio entupido fica assim mesmo. Mas vamos lá. O que seria uma propriedade emergente? É no sentido dos biólogos chilenos Varela e Maturana, que todo sistema, especialmente sistemas biológicos, sistema aberto. Oi, alguma coisa? É o que eu vi som aqui no meu ouvido. Pode ser. Sim. Todo sistema biológico, como qualquer outro sistema complexo, ele não se limita, quando ele está funcionando, ele não é uma máquina, certo? Ele não é uma máquina que, como um relógio mecânico, que ele é limitado a si mesmo. Ele é aberto, que está trocando matéria, energia, informação com o redor dele, e por isso, ao funcionar, ele gera propriedades que vão além dele. A própria vida seria uma propriedade dessas, e essa capacidade de interação com o seu meio é uma propriedade emergente, uma propriedade que emerge, certo? Atualmente, quando a gente for ver aula sobre consciência, a origem da consciência, também se considera que a consciência seja uma propriedade emergente, por mais que os autores discordem em detalhes do que é consciente e o que não é, etc. Há muita discussão, mas existe um certo consenso emergentista sobre isso. Então, de modo geral, os biosemióticos são emergentistas também, que o processamento de informação é uma consequência, uma propriedade emergente do sistema biológico, porque o sistema biológico tem suas características internas, seu inner world, então tem seus códigos e seu subsistema de decodificação, como código genético, etc., mas está interagindo com o seu meio externo, e essa interação é de acordo com seus potenciais e de acordo com o que está acontecendo no meio externo, e o meio externo é algo variável, mecânico fixo. Até para uma bactéria ela tem trofismo, né? Ela vai nadando em direção àquelas concentrações de nutrientes e se afastando de quando tem pouca concentração, ela vai lendo de uma certa forma, mesmo que inconsciente, ela vai se direcionando para o que é mais favorável para ela. Um animal, quando sai para caçar, agora o animal já tem um sistema cognitivo já avançado, o predador, quando sai para caçar, ele já entra com todo, inclusive com a aprendizagem, atrás das pistas e dos sinais da presa dele. Mas ele não sabe, e não é possível prever de antemão, né, onde é que está a presa. Ele vai otimizar a partir da aprendizagem dele onde é que pode ele encontrar as presas. Mas quem ele vai pegar, etc., que realmente são questões de decisões dele, e não é algo simples, e não é algo tão previsível assim, não é tão mecânico, não é tão determinístico, né? Não é determinístico de jeito nenhum, exige que ele tenha uma certa capacidade de criação e de improvisação, certo? Isso é o que Eva Jablonka e Simona Gisbert chamam de, que nós vamos ver, aprendizagem associativa ilimitada, que vai além do estímulo-resposta, e que, segundo elas, os seres, os animais com sistema nervoso que são capazes disso, têm consciência. Para poder fazer isso, como os elefantes em busca de água, ou mesmo até peixes exibem esse tipo de comportamento, de planejamento, de certo planejamento, de certa improvisação. Então, segundo elas, todos os vertebrados têm sistemas nervosos capazes disso, certo? Mesmo que na literatura, em muitos casos, não se tenha observado o comportamento
em todas as espécies. Então, isso porque é problema da literatura também. Mas vamos lá. E o círculo funcional da percepção? O círculo funcional da percepção, coloquei aqui uma figura após, né, que é uma interação dinâmica entre o que ele chamou de campo perceptual do animal e o campo motor, a integração entre o sistema nervoso e o sistema motor. Né, que temos objeto da interação, objeto que gera essa objeto, ele é percebido e se age sobre ele, pode ser a presa de um predador. Então, o predador percebe a sua presa, tem um sentido no sistema nervoso e no cérebro dele, a percepção a partir do olfato, visão, etc., dos sentidos, e dispara o efetor central dele, que vai para o muscular, etc. E aqui o mundo interno do mundo próprio, o mundo interno do animal, né? Então, continuando, outro que o pessoal faz muita referência, filho de Jakob von Uexküll, Thurre von Uexküll, que era médico e linguista, certo? O pai da psicomática e é considerado da biosemiótica também, por muitos, né? Nascido em 1908, essa foto pode ver que é bem antiga, pela roupa dele, né? E falecido em 2004, ou seja, ele viveu um bocado, né? E na Alemanha, no currículo das escolas de medicina, da faculdade de medicina, tem sociologia, psicologia e psicossomática, para praticamente todas elas, por causa dele. Ele foi um grande divulgador da psicossomática, um grande, não só o pai, mas um grande incentivador, etc. Foi muito empenho pessoal dele, certo? E Gregory Bateson, filho de outro que teve um pai bastante do meio, digamos assim, bem sucedido no meio, que ele foi filho de William Bateson, pai da genética mendeliana. O pai da genética mendeliana mesmo foi o William Bateson, foi o grande divulgador de Mendel, etc. Criou a palavra genética em 1905. Né? O Gregory Bateson nasceu em 1904. Justamente esse nome aí dele foi em homenagem a Johann Gregor Mendel. Mas ele era antropólogo, ele não era biólogo, etc., de formação, mas se tornou antropólogo, linguista, sociólogo, semiólogo, né? E foi pioneiro da aplicação da teoria dos sistemas e da cibernética ao comportamento e às ciências sociais. Certo? É outro que o pessoal da biosemiótica também se faz muita referência, diretas e indiretas. Certo? Só uma curiosidade, ele foi casado com Margaret Mead, uma antropóloga americana. Então vamos lá. Para a gente começar a citar exemplos biológicos mesmo, eu peguei uma citação de Edgar Morin, né? Ele já está bem idoso, certo? E já está aqui beirando 100 anos de idade. E ele é especialmente um epistemólogo. É da área de humanas, né, de humanidades sociais, em termos de graduação, e foi para a filosofia, para a epistemologia, e tem uma coleção,
obra muito vasta, especialmente também tem muita obra para a área de educação. E ele tem essa coleção aí, o Método, em 6 volumes, está em português. A edição brasileira é de 2002, se eu não me engano, 2001, 2002, essa edição nesses 6 volumes. Mas esse texto que eu peguei, o original mesmo dele, que isso é uma compilação de muitos trabalhos, e vai desde o conhecimento, a partir do conhecimento da física e da astrofísica no primeiro volume, e as implicações em termos de conhecimento, que é a natureza da natureza, no primeiro volume. Aí é o segundo, esse terceiro que eu peguei, é o conhecimento do conhecimento. No capítulo 1, que é a biologia do conhecimento, ele define um conceito que ele chama de cômputo, que é o processamento de informação no nível do ser vivo. Aí, por isso que eu peguei originalmente como é que são as palavras dele. Eu peguei para ficar mais... né, eu vou repetir as palavras dele como estão lá no livro da edição brasileira. A computação, abre aspas, né? A computação viva deve incessantemente resolver os problemas do viver, que são os do sobreviver. A computação viva é destinada essencialmente à organização do ser e da sua reprodução. A diferença cognitiva entre a computação artificial e computação viva surge agora em todo o seu radicalismo. As máquinas resolvem os nossos problemas, não os delas, dizia von Foster. A bactéria computa para sua própria organização, sua própria produção e sua própria reprodução. É um solving problems machine que trata os seus problemas. A computação viva própria ao ser celular é uma computação de si, a partir de si, em função de si, para si e em si. Por isso, podemos propor a noção de cômputo para definir o ato computante de si para si. Então, aí fica, fecha aspas, né? Fica bem claro o que ele está dizendo, que o ser vivo mais simples possível, como uma bactéria, citou a bactéria citando como o mais simples possível, tem que sobreviver. E tudo isso é a partir de si mesmo. Não é uma máquina artificial, foi feita por um outro. E um computador, aqui, como um computador, resolve os nossos problemas. Certo? Então são duas origens totalmente diferentes. Quando a gente pensa em inteligência artificial, de qualquer maneira, certo? Não se está falando de consciência artificial. A bactéria também não tem consciência, mas os seres vivos mais simples deram origem a seres que têm consciência, que depois de muito tempo de evolução adquiriu consciência necessariamente a partir de um sistema nervoso. Como surgiu um sistema nervoso também é outra história. Também foi questão também de evolução, de sobrevivência, de vantagens adaptativas. Quando um ser é muito complexo e tem que haver diferenciação celular, muito complexo em um ser livre e que tem que acarretar a formação de 2 tipos de sistemas, um motor para se locomover e um nervoso para coordenar e ao mesmo tempo ler, ao mesmo tempo ter sentidos do ambiente. Isso não necessariamente gera consciência, mas com a evolução, com o aperfeiçoamento, isso acaba gerando, né? Então, a questão de que uma máquina não tem consciência, mesmo com inteligência artificial, etc., eu mesmo considero que
é muito difícil que uma máquina, é muito pouco provável uma máquina ter consciência no futuro. Ou um computador, ou um sistema como computadores, terem consciência no futuro. Eles são extremamente eficientes em termos de processamento de informação. Eles podem até adquirir capacidade de aprendizagem, que é a inteligência artificial. Com consciência é outra história. É outra origem, outro tipo de evolução que surgiu para gerar consciência, enquanto que dos computadores não. Então a inteligência artificial não é consciência artificial quando um computador ganhou do Kasparov. Oi? Alguma coisa? Tá. Olha, quando um computador ganhou do Kasparov, certo, ele não teve consciência disso. Ele não teve consciência do tipo, saiu feliz por ser o campeão mundial de xadrez. Ganhei do campeão mundial de xadrez humano. Ele não tem consciência disso. Ele só foi mais eficiente até porque ele foi programado por seres humanos, ele foi construído por seres humanos, etc. Então, ali dele está embutido todas as estratégias que o ser humano desenvolveu em relação ao xadrez, em relação àquele jogo específico. Então, eu acho difícil, muito pouco provável que máquinas um dia terão consciência. Isso é coisa de, não é nem de ficção científica. Eu, quando era adolescente, gostava de ficção científica, depois perdi totalmente o interesse. Porque ali é fantasia científica, muito mais fantasia do que ficção mesmo. Científica, isso é só um gênero, né? Vamos lá, eu coloquei essa charge que eu peguei do filósofo psicodélico baseado num texto do Yakov von Uexküll, justamente baseado no texto, que ele fala que, desse texto, água viva não tem consciência. Mas vamos continuar aqui, eu vou passar referências estão aqui, dá uma pausinha, pronto. Depois vamos lá. Pessoal, posso pegar direto, peraí, vou dar aqui para vocês. Eu estou querendo não dar pausa, certo? Tudo bem? São quase 10 horas. Peraí. Deixa eu separar os remédios aqui. Porque qualquer coisa vocês podem consultar depois o vídeo, né? Eu sempre vou disponibilizar esses vídeos para vocês. Então vamos lá, vamos começar agora. Cadê? Uma coisa. Certo. Pronto. Eu vou agora pro... Peraí. Tá sendo... Eu não... Opa. Aqui.
Vamos lá, para essas, continuando com as abordagens. Isso é a introdução. Agora vamos falar de alguns exemplos mesmo. Mas eu vou muito mais apresentar esse campo do que falar dos detalhes técnicos, certo? Isso aqui eu repeti o slide da aula passada, da apresentação passada. Alguns conceitos mesmo, como estão em dicionário, do que é semiótica, porque semiótica, inclusive, aqui nessa definição, né, que é tirada de dicionário online, né, que na clínica médica a semiótica é equivalente à semiologia, que é o estudo dos sintomas. E a semiótica, para Charles Sanders Peirce, né, é a teoria geral das representações, que leva em conta os signos sobre todas as formas e manifestações que assumem, linguísticas ou não, enfatizando especialmente a propriedade de convertibilidade recíproca entre os sistemas significantes que integram. Agora, a hermenêutica, inicialmente, olha, ciência técnica que tem por objetivo a interpretação de textos religiosos ou filosóficos, especialmente nas Sagradas Escrituras. A hermenêutica começa como a técnica da interpretação. E depois a técnica da interpretação dos textos, sentido da palavra. Mas existe uma hermenêutica mais recente, do século, começa no século XIX e assume também durante o século XX, e Gadamer e alguns autores, que eles desenvolveram uma hermenêutica filosófica como algo da filosofia, que o ser, no sentido estudioso, né, qualquer estudioso tem que ser um interpretante. Tem que ser, então, e eles assumem que esse processo, esse fenômeno da interpretação é algo muito mais amplo. Então, começa com uma técnica para interpretar. No começo mesmo era uma técnica de interpretação da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Depois virou uma metodologia filosófica. E depois se transformou em uma filosofia. Certo? Em algo bem mais amplo, que é uma filosofia. E a linguística assim, é a ciência que tem por objeto a linguagem humana, em seus aspectos fonéticos, morfológicos, etc. Né? Sintático, semântico, social, psicológico. Vamos lá. Tem uma questão importante, que é o estatuto epistemológico da biosemiótica, que isso depende do autor, certo? E a palavra mais usada mesmo é a biosemiótica. Não tento hermenêutica, bilinguística, não. Biosemiótica seria a palavra mais empregada, o termo mais empregado. E eu para evitar algumas confusões, eu coloquei abordagens semióticas da vida, do estudo do ser vivo. Então, tem periódicos especializados, já bem de anos, que é o Biosemiotics, livros especializados, tem uma série da Springer Series, da editora Springer, que é Biosemiotics, já está com 21 volumes, o primeiro é de 2008, certo? E um bocado dentro de revista de biologia teórica, de filosofia da ciência, um monte de publicações com esse tema. Fora o periódicos especializados mesmo, e aí temos aquela publicação em biologia, de revista de biologia teórica, revista de filosofia mesmo, de filosofia da ciência, filosofia da biologia, e assim, uma quantidade enorme. Né? E eu estou colocando duas propostas básicas, certo? Do biólogo italiano Marcello Barbieri, que é dele, estudo dos códigos biológicos. Ele é um dos editores dessa revista. Ele é um embriologista de formação da Universidade de Ferrara, embriologista de origem
de pesquisa, que se tornou um biólogo teórico. Ele é um presidente de uma sociedade de biologia teórica e de vários livros dessa série. Ele é editor, ou seja, ele também tem uma obra, uma quantidade de publicações muito vasta, né, a obra dele. Ele já está com certa idade, já está, acho que, se eu não me engano, beirando 80 anos ou mais. Agora não me lembro quando foi que... E qual é a proposta dele? Inclusive tem um artigo dele que fala que o título, né, não seria nenhum artigo, seria um dos números dessa revista, né? Ele lança uma discussão. É quase um editorial, um artigo de abertura. E ele colocou lá no título: por uma biosemiótica científica. Então, vamos começar aí, que ele já ele está assumindo que existe dificuldade de se encontrar o tom da área para realmente ser uma abordagem mais aceita cientificamente. Então, segundo ele, os estudos dessa área têm que ser estudos pautados de uma orientação científica. E por isso, o tipo de estudo que daria mais cientificidade justamente é de encarar como os códigos, como código genético, que seria o estudo dos códigos no nível molecular, né, que outros, né, que para dar, inclusive a defesa que ele faz lá, ele é bem popperiano, bem seguindo uma epistemologia, uma filosofia da ciência, de Popper, bem seguindo Karl Popper, e bem popperiano, que para ser científico tem que haver formulações verificáveis, falseáveis, certo? Que o estudo de códigos permite isso, etc. E uma outra proposta, que é de Anton Marcos, que é também biólogo, da República Tcheca, da Universidade de Praga, que é um biólogo celular de origem, e diz que não, que o sentido tem que ser mais global mesmo, que os seres vivos com sistemas interpretantes, é muito mais voltado para uma hermenêutica. Para poder explicar a vida, tem que encarar de forma mais global, mas que o sistema de código daria só uma base, funcionaria como uma base para aquele ser ler o seu e agir o seu meio, mesmo que seja uma célula, certo? Que segundo ele, essas abordagens, como de códigos biológicos, é uma abordagem muito mecanística, passo a passo, muito voltada para um mecanicismo mesmo. E uma abordagem sistêmica teria que encarar o ser vivo como sistema interpretante, então seria uma propriedade emergente, no sentido lá de Maturana e Varela. E que o estudo dos códigos biológicos é um estudo reducionista. Mas vamos continuar. Eu coloquei por curiosidade, para vocês terem, como coloquei aqui, que tem essa série especializada, certo, de 21 volumes, certo? Tá aí, peguei lá no catálogo deles. Aceito como presente, porque é um deles. O mais barato está a 75 euros, o mais caro ali, 212. 212,93 centavos de euro.
Aqui os exemplos, o último ali, 2020. Recortei fiz o catálogo dele, mas vamos lá. Para você ter uma ideia aqui dos títulos. A vida como o seu próprio projetista, seu próprio designer, como as espécies simbólicas se desenvolveram, zoosemiótica, né? Aí é uma compilação de... eu tenho xerocado esse aqui, que foi o primeiro, de 2008, com olha aqui, a edição de Marcelo Barbieri, como editor. E esse aqui eu tenho em PDF. Esse aqui é xerocado porque eu peguei lá do professor Sávio Torres, que ele também tem xerocado, porque ele é coautor de um artigo ali, de um capítulo desse livro aqui, sobre código genético, origem do código genético, proposta de modelo, que ele publicou junto com o orientador dele. Foram 3, ele e o outro, e eu sei que um deles é o orientador doutorado, né? Que ele também trabalhou com isso, então, os códigos da vida. Aí eu xeroquei, se eu tenho xerocado, que já é uma cópia do dele, certo? Isso aqui eu consegui, agora não me lembro como, em PDF. Agora vamos, eu vejo, porque olha os preços, né? E justamente esse aqui. Também esse aqui tem mais de 800 páginas. E esse aqui, eles colocaram esse Donald Favarot, isso não parece francês, ele é americano, mas não parece francês. E ele fez uma antologia mesmo, pegou textos fundamentais como o de Bertelson, do próprio Sanders Peirce, von Uexküll, todos aqueles que eu falei, mais outros, foi feita uma compilação e um autor do capítulo comenta, adiciona comentários àqueles textos originais. Vamos lá. Olha isso aqui. E esse aí, da Universidade Nacional de Singapura, o Donald Favarot, que ele divide esse volume em 3 partes, precursores de Thomas Sebeok e influência. A parte 2 é o projeto biosemiótico de... Esse Thomas Albert Sebeok, ele era um semiólogo e linguista húngaro naturalizado americano, certo? E ele foi um dos também fundadores. Então, ele pegou também textos originais dele. A parte 3, a abordagem independente, a relação à biosemiótica, a interdisciplina biosemiótica contemporânea. Então, ele faz dá uma geral, né? Então, o outro também, que faleceu ano passado, Jesper Hofmeier, da Universidade de Copenhague, ele desenvolve também um trabalho que aqui o dono Favorou, com outros, Paul Cogley, Kalev Kuhl, de Tartu, da Universidade de Tartu, na Estônia. Eu não falei não que dessa vez não falei que o Jakob von Uexküll foi da Universidade de Tartu, na Estônia. Espera aí um instantinho. Eu queria ver, não, para aqui mesmo, para frente. Barbieri, né, nascido em 1941, né, que eu disse que ele devia estar beirando os 80 anos, certo? Mudar de nome de título, inclusive o Código da Vida. Eu só vou apresentar, estou apresentando para vocês o campo, não entrando em detalhes, porque eu teria que pegar, para entrar em detalhes, pegar um capítulo desse, ou pelo menos uma parte, e falar, certo? Mas eu estou apresentando o campo mesmo. No Código da Vida, parte 1, que é bem curtinha, né? É um capítulo de códigos e sequências biológicas,
é uma apresentação, né? E o 2, que foi escrito por ele, os mecanismos da evolução, seleção natural e convenções naturais. Ele apresenta o conceito de convenção natural, certo? Ele defende a ideia de que da existência de convenções naturais, que as convenções não só são artificiais. A parte 2, código genético. Uma boa parte desse trabalho de código biológico diz respeito ao código genético, a origem do código genético. Não, olha, os títulos tem. Vocês podem ver aí. O capítulo 3, proteção catalítica dos aminoácidos e as origens do código genético e proteínas. Capítulo 4, por que o código genético teve origem? Implicações para a origem da síntese da proteína. 5, formação autorreferenciada do sistema genético. Eita, se eu não me engano, esse é o... Agora, se não me falha a memória, esse é o capítulo que Sávio Torres é um do coautor. Capítulo 6, esse foi do trabalho dele de doutorado. A estrutura matemática do código genético. 7, a origem aritmética do código genético. Então, tem um trabalho bastante teórico, né, e muito técnico. Você tem coisa que é muito mais para especialista. Ali realmente não são simples. A parte 3, esses códigos proteicos, lipídicos, de glicídios, são os outros códigos. E outras formas de processamento de informação dentro de uma bactéria. Ou, perdão, de uma célula. De uma unidade básica de um ser vivo. Como o citoesqueleto, que se monta de uma forma semelhante a um processamento de informação como da linguística. Então, o autor, que se eu não me engano é italiano, esqueci o nome dele, que ele fala da linguística proteica e o código modulado do citoesqueleto. E ele diz que existe uma semelhança muito grande de como é que lá dentro de uma célula, ao montar o seu citoesqueleto, o processamento de montagem, de agrupamento, que o citoesqueleto está sempre sendo feito e desfeito. Lembre-se das aulas de biologia celular. Eu não sei até como é que vocês veem isso em biologia celular, mas existem módulos de construção, de reconstrução, né, e de reconstrução, porque o citoesqueleto é dinâmico, ele não vai depender do estado metabólico da célula e o que está acontecendo ali dentro. Ele interage com as outras organelas, então esse processamento de informação, ele diz que há muita correlação com as regras da linguística. Uma hipótese dele é que o processamento de informação na natureza não é tão diferente do que acontece no nosso cérebro, que o tipo de processamento de informação acaba tendo uma semelhança, porque tem que ser a construção a partir de módulos básicos, se construir o mais complexo, e se tem que seguir regras para isso acontecer. Certo? Isso que eles chamam de linguística proteica, linguística da proteína, das proteínas. O 9 é um capítulo baseado em lipídios na sinalização nuclear, o lipídio de membrana no núcleo, código glicídico diz respeito a sinalização das glicoproteínas. O capítulo 11 é sobre código imunológico. E o 12, o de transdução de sinais. Isso tem muita coisa aqui que você vê em biologia celular, né? Agora, colocado do ponto de vista de quem está analisando a parte de informação, a parte de processamento de informação, e não mais aquele mecanismo passo a passo, aquele mecanismo molecular passo a passo. Esse 4 eu só coloquei para apresentar, porque não é assunto para agora, é para depois.
fala neural, mental e cultural. Códigos neurais, mentais, culturais. Essa parte deixa para quando a gente for ver cultura. Certo? E aqui o Antônio Marcos. Certo? Esse livro aqui eu tenho, Leituras do Livro da Vida. Ainda é um pouquinho velho, mas, digamos assim, tá? É bom porque é um livro que tem muita coisa histórica nele. É um livro que eu consegui pela Amazon, usado. É de 2002, a edição dele. Mas estava tão bom estado, não tinha nada riscado. Já comprei coisa usada na Amazon, esses livros que a gente não encontra aqui, que veio com marca-texto, veio riscado de caneta. Eu olhei assim, chega, desanimei. Porque diz lá que é usado com razoável, aceitável estado, que não tem nada rasgado ou ilegível. E não tem mesmo. Agora, esse aqui dizia que estava em bom estado, sem risco, sem coisa nenhuma, e estava mesmo. Mas vamos lá. Nesse livro, certo, a primeira parte, ele fala da origem da ciência. Então, ele diz que é um livro de história também da ciência. Né? Que a primeira proposta é o mecanicismo, como a gente viu nas nossas aulas de história e história das ciências naturais, né? Ele fala a primeira parte com Galileu, etc., que aí surge o mecanicismo, né? Depois a história da hermenêutica, estruturalismo e linguística, etc., que é na busca pelo significado, e esse 3 foi uma reação, ele conta a história de uma reação contra o mecanicismo, que era uma abordagem gnóstica, a natureza viva, que não ganhou cientificidade. Né? A 2, a biologia do mecanístico ao eidético, né? O darwinismo, o estruturalismo biológico. Aí também isso aqui é de história da biologia. Certo? Inclusive fala no capítulo 6 de Lysenko, encaixado dentro do que ele estava abordando. A biologia do mecanismo, o darwinismo, a grande síntese dos anos 40, 50. O estruturalismo biológico, o darwinismo, não preciso repetir para você, mas o estruturalismo biológico, é bom definir ou comentar que são aquelas abordagens de se encarar o ser vivo como sistema, mas falando das regras de funcionamento do sistema, que é algo que recentemente a gente pode dizer. São aquelas abordagens que querem reduzir o sistema vivo às suas regras de funcionamento, elaborando algoritmos, que seriam equivalentes a essas chamadas estruturas, né? Então, naquele livro, Yuval Harari, no livro Homo Deus, certo? Ele passa o livro inteirinho falando que desse estudo, ele está sempre demonstrando que ali está havendo uma abordagem estruturalista para se desenvolver algoritmos, né? E que esses algoritmos do sistema vivo podem ser usados por algoritmo, sistema vivo, inclusive algoritmo do funcionamento da nossa cognição, podem ser usados pela inteligência artificial, e já estão, né? Porque o problema é a questão a vida é só algoritmos, o que é tem uma coisa bastante controversa aí, mas, por exemplo, o Facebook tem algoritmos, né? Funcionam algoritmos que dizem que a partir do número de curtidas em que a pessoa curte,
vai direcionando as publicações para aquele perfil. E ali pode, a partir desse algoritmo inconsciente num computador, né, por modelos matemáticos, é capaz de interpretar muito mais os gostos da pessoa do que a própria pessoa. Chega a um nível de quanto mais a pessoa usa o Facebook ou interage ali, vai gerando resposta e interpretações por uma inteligência artificial. Esse é o lado perigoso da questão, que no livro de Yuval ele sempre está alertando. A vida está caminhando para uma distopia, uma espécie de distopia cibernética, das máquinas inconscientes, a partir dos algoritmos, vai controlar tudo de todos, saber tudo sobre todos. Ali, vai manipular todas essas informações e, aliás, ele já está no começo, mas a coisa pode piorar muito. O caso é o seguinte: como proposta filosófica, o estruturalismo, esse estruturalismo biológico, consideraria que o fenômeno vida seria só isso, ou seria reduzido a isso. Então o estruturalismo é reducionista. É reducionista. Você pode explicar a vida a partir do algoritmo. Certo? Você pode explicar a vida a partir do algoritmo, enquanto que o próprio Marcos contesta isso. Contesta que isso, e eu também considero que isso não. Você pode manipular a vida, manipular a cognição humana a partir como o Facebook faz, a partir dos algoritmos de funcionamento da mente humana, por exemplo, inconscientes, que muita coisa da gente é inconsciente. Aí o campo biológico, aquele campo, é muita coisa que a gente viu naquela história do Bauplan, do Evo Devo, do século XIX, que ainda existe autores que, em termos de embriogênese, seguem a ideia de que a formação embriológica é a partir de um campo, mas é um campo que é alimentado a um nível molecular, da distribuição de moléculas que são sinalizadores extracelulares e aqueles sinalizadores extracelulares que vão gerar resposta da regulação gênica na célula vizinha, certo? Epigenética, certo? Esse capítulo aqui fala de um espectro do vitalismo. A epigenética vocês já sabem, né? Então ele conta um pouquinho da história da epigenética, da tendência da epigenética. E o superorganismo recapitula aquela história da teoria de Gaia, né? Da Mãe Terra. Mas aí no final, que a única evidência científica mesmo de que haja um superorganismo por causa da transmissão horizontal seriam os micro-organismos, por causa do compartilhamento horizontal de material genético. No final das contas, ele pode funcionar como se fosse um organismo só, com 4 trilhões, digamos assim, de células. Que são realmente a base de qualquer ecossistema, são os nossos micro-organismos. Um corpo humano tem mais bactérias do que gente na Terra. E agora, o lado de a proposta, no final ele finaliza com a proposta. Opa, esse microfone grande. A proposta hermenêutica dele, certo?
E, parte 3, vida como uma categoria hermenêutica, né? A língua ou fala das proteínas, aí, semelhante àquele capítulo lá do outro, morfogênese e ontogenia do organismo planetário. Né? Analisa a partir daí, vamos lá, peraí. Esse aqui, citado mais atrás, Kalev Kul, da Universidade de Tartu, Estônia, que foi, como falei para vocês, o von Uexküll foi professor dessa universidade. E ele fala aí as imagens, porque ele é um semiótico, as imagens ou as idades, as imagens geradas pelo entendimento biológico, pelas eras. Aí no sentido mais de era uma escala, no tipo sentido de escada do mais simples ao mais complexo. A teoria da evolução Lamarck tem esse sentido. A árvore, aí a teoria da evolução de Darwin. E a teia, ou seja, a rede, que é atual, é a imagem atual. Ou a gente poderia dizer que o entendimento biológico poderia dizer que está mais para um tecido, certo? E terminando, eu acho que só esse é útil para a gente concluir, certo? Essa cibersemiótica, ou a gente pode dizer até que seria uma biocibersemiótica, cybersemiótica, uma fundação nova de uma teoria transdisciplinar da informação, cognição, comunicação significativa e interação entre natureza e cultura. É uma proposta ele é dinamarquês, Sørenbrier, que de um arcabouço, de um fundamento, de pressupostos teóricos, a gente pode dizer, dos fundamentos teóricos não reducionistas, de modo a integrar conhecimento de terceira pessoa das ciências da vida e das ciências exatas e da vida com o conhecimento de primeira pessoa descrito pelos quais, né, pelos sentimentos, como descrito nas humanidades, e o de segunda pessoa, que é o conhecimento intersujeito, intersubjetivo, que é da linguagem e processamento de informação. Ou seja, é uma proposta de integrar conhecimento de primeira, segunda e terceira pessoa. O que é de primeira pessoa é o que em filosofia é chamado de qualia. É o conhecimento da experiência própria, como algo de experiência própria. O segunda pessoa é como, olha, se eu vejo uma parede branca, estou olhando aqui uma parede branca, certo? A experiência de ver a parede branca está em primeira pessoa. Eu falo isso para vocês, aí é segunda pessoa. E quando eu falo da parede, isso virou também um conhecimento em terceira pessoa. O conhecimento científico é em terceira pessoa. Se fala das coisas, do porquê das coisas, do como das coisas, como as coisas são, como as coisas funcionam, por que elas são assim, qual a origem, a implicação. Toda a explicação científica é nível de terceira pessoa. A comunicação é a segunda, e a experiência pessoal própria do sujeito, da consciência, em primeira pessoa. Então, ele, como esse cara da área de cibernética, faz essa proposta de ter um arcabouço único, teórico único para essa integração. Agora, eu acho que é algo que seria um pouquinho difícil, porque ele tem muita coisa no que ele fala de
muita coisa que ele fala de filosofia, de integrar tudo isso, fenomenologia, hermenêutica, semiótica, certo? Vamos lá, terminando por hoje. A gente já está terminando por hoje, viu? Vamos encerrar aqui. Encerrar isso aqui. Vou voltar aqui para minhas apresentações. Que eu já vou parar essa apresentação. Certo? Vou parar a gravação agora. Então, até a próxima aula, pessoal. Eu vou agora interromper a gravação, mas não vou interromper o nosso encontro. Certo? Eu não vou interromper o nosso encontro ainda não. Primeiro interrompo a gravação.